Inter venceu por 2-0 a equipe do Bahia no estádio Beira-Rio, em uma partida que esteve longe de uma atuação brilhante dos colorados. No segundo tempo, o Mano mexeu na equipe e colocou o Pedro Henrique como centroavante. E aí, brilhou a estrela de Johnny, que marcou um gol e participou da jogada do segundo. Uma vitória que limpa o ambiente e que consolida um novo titular na defesa colorada. Tudo sobre Inter 2, Bahia 0, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e repercutir essa vitória importantíssima, fundamental, do Internacional dentro de seus domínios, dentro do Beira-Rio, por 2-0 sobre a equipe do Bahia. Uma vitória que obviamente dá muita tranquilidade agora pro ambiente, mesmo que a equipe não tenha tido uma atuação fantástica dentro dos 90 minutos. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Com o cupom ADUPLA25 ainda, tu ganha 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay e faz uma consulta grátis no teu veículo, beleza? O futebol ele é curioso, né? Era uma partida que talvez tivesse muita chance de eu estar gravando um vídeo aqui falando sobre a crise, falando sobre um ambiente ruim, pela atuação que o Internacional teve, que foi uma atuação bem fraquinha. O Inter não jogou nada além do médio, e olha, talvez até abaixo do médio, mas com algumas circunstâncias, o Inter construiu uma vitória de 2-0. E essa vitória, principalmente por ser 2-0, e aí com um gol meio esquisito no final do jogo, ele dá tranquilidade. E o Inter precisava de resultado acima de qualquer coisa, assim como precisava disso lá na Venezuela contra o Metropolitanos, também precisava disso contra a equipe do Bahia. Eu começo falando da escalação em que o Mano, ele mudou aquilo que a gente estava projetando, tá? Ele não coloca o René como titular, ele mantém Campanharo jogando ao lado do Johnny e mantém Moledo na zaga, mesmo Moledo e Campanharo tendo sido preservados no treinamento do último sábado. E aí o time vai a campo com o John sendo mantido no gol, e eu vou falar bastante sobre o John ainda, o Rômulo, o Moledo, o Nico e o Tauan. Campanharo, Johnny, Depena na ponta esquerda, Alan Patrick por dentro e Pedro Henrique na ponta direita, com o alemão de centroavante na vaga do Luiz Adriano. E aí assim, o Inter, que sempre começa pressionando, até começou pressionando, teve um lance do alemão, logo com 5 minutos, onde ele é lançado pelo Johnny e pede um pênalti que a arbitragem acabou não marcando. Mas o primeiro tempo do Internacional, assim, foi tenebroso, tá? O Inter não chutou a gol no primeiro tempo. O Inter não criou nenhuma oportunidade de gol no primeiro tempo, porque o lance do alemão não dá pra considerar exatamente uma oportunidade de gol, tá? Um time amarrado pra criar, sem alternativas, um time que parece que também já sucumbiu fisicamente desde o começo do jogo. O alemão muito mal tecnicamente, errou quase tudo que tentou o alemão, ele brigou bastante, mas errou quase tudo. O Alan Patrick tentava, mas parecia não ter parceria. O Pedro Henrique estava muito isolado, aí tentava lances individuais que não davam em nada. O Inter jogou muito mal o primeiro tempo e viu o Bahia, que não é um time brilhante, longe disso, criar duas oportunidades. Uma com o Biel, onde a zaga se atrapalhou e o Biel chuta na trave. E outra em um cruzamento que vem do lado esquerdo, o Everaldo cabeceia e o John faz um milagre, salvando ela no cantinho. Esse foi o saldo do primeiro tempo. Um jogo muito ruim tecnicamente, um jogo sem quase nada, com quase nada de chances de gol, exceto essas duas do Bahia. E o Inter sem dar nenhum chute a gol. Olha, foi dos piores primeiros tempos que eu vi do Inter nessa temporada. E aí o Mano muda no intervalo. Ele tira o Tauan e coloca o René, e o Tauan estava tendo de fato dificuldades com o Jacaré subindo ali pelo lado dele, e ele tira o alemão para colocar o Wanderson e adianta o Pedro Henrique para centroavante, que é algo que muita gente pede, mantendo o time do meio para frente com o Depena recuando para volante, o Johnny mais adiantado como um ponta direita, o Wanderson pela esquerda, o Alan Patrick por dentro e o Pedro Henrique como centroavante. E aí assim, logo no começo o Inter conseguiu encontrar o gol. Na jogada pelo lado esquerdo, o Wanderson faz o cruzamento, o Pedro Henrique desvia de cabeça e aí o Johnny aparece no segundo pau e pega um belo chute para vencer o goleiro do Bahia e fazer o 1-0 no estádio Beira-Rio. 1-0 que dá tranquilidade, bom,
agora com essa nova formação o Inter vai pra cima. Não foi, o Inter não criou mais oportunidades durante o segundo tempo. Mas é verdade que no segundo tempo o Inter controlou melhor o Bahia. O Inter marcou um pouco mais. Gostei da atuação do Rômulo dessa vez, acho que foi seguro ali em relação ao Biel, em especial no segundo tempo. Depois saiu para a entrada do Igor Gomes. No meio-campo, o Campanharo teve uma partida ok. O Johnny é o jogador mais participativo do Internacional e esse é o grande mérito do Johnny, mas também o grande defeito, porque ele erra muitos lances, exatamente por estar sempre com a bola, mas ele é participativo, ele é um dos protagonistas hoje desse time do Internacional, o que pode sim ser um problema, mas ele marcou o primeiro gol. O Alan Patrick acabou no segundo tempo. Estava cansado do Alan Patrick e também através disso o Inter não conseguiu criar muita coisa. Nem Wanderson, nem Pedro Henrique conseguiram ser efetivos. E aí no segundo tempo, o Bahia teve algumas oportunidades, em especial em bola aérea, porque a defesa do Inter ela está muito frágil. E aí brilhou a estrela do goleiro, que talvez tenha sido o melhor jogador do Internacional em campo, o John. O John salvou em pelo menos 3 oportunidades no segundo tempo, o que seriam gols de empate da equipe do Bahia. Teve um lance também do Tassiano, que o Tassiano errou dentro do gol, perdeu uma chance inacreditável, mas o John salvou muito o Internacional. E eu diria que a vitória do Inter se deve ao John, que se consolida hoje como titular do Internacional, por estar com confiança e por estar salvando o Inter em 2 oportunidades, em 2 partidas consecutivas. Salvou contra o Metropolitanos e salvou agora contra o Bahia. E aí quando tudo se encaminhava para esse 1-0 feio, 1-0 onde o Inter não jogou nada, veio o segundo gol. Um contra-ataque, o Luca ganha uma bola lá na frente. Luca que entrou depois na vaga do Luiz Adriano, que teve um choque na cabeça. O Johnny vai conduzindo, de novo, o jogador mais participativo do Internacional, maior mérito e principal defeito dele. Ele arrisca de longe, a bola bate nas costas do zagueiro do Bahia e sobra no pé do Wanderson. E aí o Wanderson desloca o goleiro e faz 2-0, que muda completamente o cenário pós-jogo de figura. O Inter ganhou por 2-0. Há quanto tempo o Inter não ganhava por 2 gols de diferença? Ganhou do Bahia. 2 vitórias consecutivas depois do jogo contra o Metropolitanos. E o que vai valer no fim das contas é isso. O Inter está conseguindo recuperar um pouco o ambiente através de vitórias, para na quarta-feira ter uma decisão duríssima contra o América Mineiro para tentar uma epopeia para se classificar e se manter vivo na Copa do Brasil. 2 vitórias consecutivas é o que importa. Jogou bem. O Inter não jogou nada. O Inter não jogou nada nessa partida. Mas e aí? E aí? O que importa é o resultado. Não vou vir aqui ficar batendo na tecla dos problemas que o Inter tá tendo há 7 rodadas, sendo que vinha de 5 derrotas consecutivas. Agora tem que valorizar o resultado. 2-0, o Inter venceu por 2-0. Não jogou nada, é verdade, mas conseguiu uma vitória que é fundamental para sua sequência do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo aqui no canal e não esquece de baixar o aplicativo da Zapay. Eu volto com toda a repercussão do vestiário do Inter dessa grande vitória, 2-0 sobre a equipe do Bahia. Beijo!